Se você já leu um livro, assistiu uma série ou jogou um jogo e sentiu que a história que você presenciou tinha um pouquinho mais do que foi contado, era um pouquinho mais profunda, então você já deve ter um pouquinho de conhecimento sobre o que é lore. Lore é o pano de fundo de uma história. São as informações que preenchem aquele universo e que não são contadas no primeiro plano de uma história. Eu decidi falar um pouquinho sobre isso porque o dia tá meio chuvoso e acabou me lembrando um pouquinho a atmosfera do Bloodborne, que foi um jogo que eu zerei no ano passado e que já vinha no fundo da minha cabeça como uma ideia para eu falar sobre lore. O Bloodborne é desenvolvido pela From Software, uma criadora de jogos que é muito famosa pela dificuldade dos seus games e cuja jornada e a sua superação de dificuldades entre os chefes e os inimigos é o que torna única a sua experiência no jogo. A história do Bloodborne e dos outros jogos da From Software acaba ficando meio que em segundo plano. No Bloodborne você é jogado num universo que parece uma Inglaterra de 1700, com umas criaturas mutantes, tem uma vibe meio steampunk e nem sempre você vai ter a justificativa do porquê o mundo é assim de cara. Muitas das coisas que você descobre são através de documentos, itens e descrições de armas que você pega e que vão preenchendo as lacunas e vão justificando ao longo do jogo por que o mundo é assim. Isso é um exemplo de lore sensacional, porque você chega em um universo e você experiencia toda a atmosfera, mas o descobrimento do porquê o mundo é assim é feito aos poucos e não é feito de forma direta. A lore é uma espécie de narrativa implícita. Ela não é contada através dos diálogos, das cutscenes, das cenas principais de uma série, de um filme. Ela é o recheio, o que está por baixo de tudo isso. É como se você estivesse vendo um iceberg. Você tem a história, o começo, meio, o fim, e que é o que você está vendo. Mas por baixo disso tem camadas e camadas de história. Um exemplo sensacional disso é O Senhor dos Anéis. O Tolkien inventou um idioma, o élfico, e ele inventou uma justificativa do porquê esse idioma existe. E a partir disso ele criou toda a história da Terra-média. Se você lê O Senhor dos Anéis, a trilogia, você tem a história do Frodo, você tem o começo, o meio e o fim. Mas se você lê o apêndice do Senhor dos Anéis, você vai ver que tem muito mais histórias que completam esse mundo e que vão explicando o comportamento de personagens, por que existe a rixa entre elfos e anões, e tudo isso enriquece a história de um jeito inimaginável. Um outro exemplo de jogo que fala muito sobre lore acaba sendo o Elden Ring, também da From Software. Com uma estética completamente diferente, mas que compartilha desse sentimento de uma lore bem feita. E que lore bem feita, porque eles contrataram ninguém mais, ninguém menos que o George R. R. Martin para escrever a história do jogo. Então, vocês têm um escritor que fez Game of Thrones criando uma história que não vai ser contada diretamente. Você tem a mesma experiência de superar dificuldades e de boss extremamente difíceis, mas com o pedaço de informação que você vai encontrando ao longo do jogo, você vai vendo que existem rixas entre deuses, entre guerreiros, e isso vai enriquecendo a história daquele mundo. E assim, se uma pessoa joga o jogo e se depara com certos tipos de itens e de documentos, a percepção do mundo daquela pessoa é completamente diferente de uma outra que encontrou documentos e armas diferentes. Mas tudo se completa num mundo coeso. Uma lore bem feita te joga num mundo e te dá a experiência de que aquele mundo já existia há muito tempo antes da sua chegada. Ele já contava com mitos e histórias e deuses e cantigas que formaram o mundo até o momento onde você chegar. Só que também te dá a experiência de que se você sumir, o mundo vai continuar. A sua história é só mais uma dentro daquele universo. E isso torna o mundo vivo. Então, dá um sentimento de movimento, de descoberta, porque uma boa lore também é aquilo que te instiga, porque quando ela é bem feita, você não tem tudo de mão beijada, mas você começa a perguntar,
criar questionamentos acerca do que você está consumindo, seja a série, seja o filme, seja um jogo, porque você vai tendo pedaços de informação que vão contando uma história, mas você vai tendo esse sentimento de que tem algo a mais, e você quer saber esse algo a mais. E às vezes tem um sentimento de que o universo daquele mundo não foi bem planejado, ou nem levaram em consideração criar uma lore. E isso pode ser um pouco frustrante, porque quando você se conecta com o universo, você quer saber mais sobre ele, você tem curiosidade. E se você não tem esse a mais, você não tem essas outras camadas do iceberg que complementam a história, pode ser um pouco triste. Então, se você tem alguma história com um pedaço de lore, um easter egg de algum filme, de alguma série, de algum jogo ou algum livro que você já consumiu, deixe aí nos comentários. Vamos trocar essa ideia sobre conteúdos que são bem feitos e que a história é bem planejada e que te faz ter um gostinho de quero mais e você consegue descobrir coisas novas sobre esses mundos. É isso pelo vídeo de hoje. Se você gostou, deixa um like, deixa um comentário, se inscreve e até a próxima.